Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio das nossas lives sobre alergias alimentares. Eu sou Isabela Jardim, nutricionista especializada em alergias alimentares e também em ajudar mamães a acabarem com sintomas da alergia alimentar dos seus filhos em até 60 dias. E por isso nós temos esses nossos encontros semanais para falar justamente sobre a alergia alimentar. E eu trouxe hoje um tema bem interessante que é uma coisa que ninguém percebe quando se fala de... Ninguém pensa, né? Quando se fala de tratar alergias, em especial alergias alimentares. Mas esse assunto que eu trouxe hoje não é só para alergia alimentar, não, é para as alergias de um modo geral. Então eu quero falar para vocês hoje sobre a importância de pensar na saúde intestinal quando se fala em tratamento de alergias, em especial alergias alimentares. Bom, então, por que é importante a gente dar a real importância, né? Por que é importante dar importância para a saúde intestinal, enfim, para o equilíbrio intestinal, pensar também no intestino quando a gente fala de tratamento de alergia. Primeiro, porque a alergia, como já falei para vocês várias vezes e como provavelmente você já ouviu alguém falar, já deve saber, a alergia está relacionada ao sistema imunológico, né? Então, o nosso sistema de defesa é que age de uma forma equivocada, fazendo com que a gente desenvolva uma alergia. No caso da alergia alimentar, o sistema imunológico, ele entende que a proteína alimentar é um invasor que pode, né, causar algum dano, é um invasor nocivo, que nem vírus, bactérias, fungos e etc. E aí ele vai combater essa proteína achando que está defendendo o corpo. Mas por que a gente fala então que é uma ação equivocada? Porque na verdade a proteína alimentar não é um invasor, né? É um alimento, é a proteína que está vindo do alimento, mas o organismo, principalmente quando ainda é imaturo, ele pode confundir e atacar, né, essa proteína, criar maneiras de defender o organismo dessa proteína. Então, por isso a alergia, né, em especial a alergia alimentar, que usa esse exemplo aí que eu falei para vocês, de identificar a proteína de um alimento como um invasor, está relacionado então com o sistema imunológico, tá? Na verdade, todas as alergias, qualquer alergia que você imaginar, seja ela alergia a medicamento, alergia a picada de inseto, alergia de poeira, alergia de pele, alergia respiratória que não está relacionada com alergia alimentar, seja qual for a alergia que você imaginar, toda alergia está relacionada com o nosso sistema imunológico, tá? No caso da alergia alimentar, é porque o organismo faz essa confusão em relação à proteína alimentar. No caso das outras alergias, também está relacionado com o sistema imunológico, mas aí não é exatamente essa confusão. Mas o que é importante você entender é que sempre que a gente está num processo alérgico, a gente tem um processo alérgico, é porque o organismo está tentando defender a gente de alguma coisa, né? De alguma coisa que o organismo entende ser uma coisa ruim, entende ser nocivo para o nosso corpo. E por que eu estou fazendo toda essa introdução para vocês para falar mais uma vez que a alergia alimentar está relacionada com o sistema imunológico? Porque 70% do nosso sistema imunológico, ou seja, mais da metade do sistema imunológico, está no intestino. O intestino, ele é a nossa primeira barreira de defesa e ele tem várias funções. Aliás, a gente quando pensa em digestão, absorção de nutrientes, funcionamento intestinal, barreira de defesa, é tudo ali no intestino. E a gente acaba não dando essa importância que ele tem. Então, se você pensar, só de você saber que mais da metade do nosso sistema imunológico está no intestino, já te ajuda a entender por que você tem que pensar na saúde intestinal, por que é importante pensar no intestino quando se fala em tratar alergia alimentar. E na verdade, isso vale para tratamento de qualquer tipo de alergia, tá? É claro que os tratamentos, ou melhor, as alergias que não são alergias alimentares, elas não vão ter a base do tratamento
tratamento na dieta, como acontece com a alergia alimentar. Então não vai adiantar você só cuidar da dieta, né? Você vai ter que usar aí outras formas de tratamento também. Mas quando se trata da alergia alimentar, você vai ter como base do tratamento a dieta, né? Dieta de exclusão, mas também tem que cuidar do intestino. E por que eu achei super importante vir falar para vocês sobre este tema? Hoje, coincidentemente, estava eu no salão, né? Dando um tapa no visual. E aí nós começamos a conversar, eu, a cabeleireira, uma outra cliente que estava ali, começamos a conversar sobre justamente alergias alimentares. E aí, por coincidência, a minha cabeleireira, o filho mais velho dela, que hoje tem mais de 20 anos, era uma criança que tinha PLV. Só que naquela época, mais de 20 anos atrás, existia mais confusão ainda quando se fala de alergia alimentar do que hoje, né? Porque hoje, vocês sabem, ainda existe muita confusão, ainda tem muito diagnóstico errado, ou diagnósticos incompletos, tratamentos incompletos, profissionais que muitas vezes acabam não sabendo orientar as mães adequadamente, enfim. Então, se é assim hoje, vocês imaginem há mais de 20 anos atrás, né? Então, a cabeleireira estava me contando que o filho dela foi diagnosticado com alergia à lactose. Eu já expliquei para vocês que a lactose causa intolerância, alergia à proteína do leite. Só que naquela época não existia tanto produto zero lactose que nem tem agora, né? Hoje em dia a gente acha praticamente todo tipo de produto sem lactose. Então, hoje em dia a gente acha leite sem lactose, iogurte sem lactose, manteiga sem lactose, requeijão sem lactose. Enfim, a gente tem uma gama. E leite condensado sem lactose, né? Então, nem o leite condensado, a pessoa que tem intolerância à lactose não precisa mais deixar de comer. Basta ela comprar a versão zero lactose. Tem creme de leite zero lactose, enfim, uma infinidade de produtos. O que é bom, né? Porque hoje atende um público grande aí de intolerantes à lactose, mas aí acaba contribuindo para essa confusão que aconteceu também com o filho da minha cabeleireira, mas como naquela época não tinha, para você excluir a lactose da dieta, tinha que excluir o leite mesmo, né? Porque não existia produto zero lactose para ela pensar, nossa, se ele tem alergia à lactose, eu vou pegar produto zero lactose e tá tudo certo, né? Então ela acabou excluindo o leite e ele, consequentemente, acabou melhorando. Só que a profissional que acompanhava naquela época deu uma outra orientação que alguns profissionais, principalmente profissional desatualizado, ainda dá hoje em dia, que é trocar o leite de vaca pelo leite de cabra, né? Falar assim, ó, a criança tem alergia do leite de vaca, então vamos tirar leite de vaca e dar leite de outro bicho. Hoje em dia a gente já não usa mais essa recomendação, porque a gente sabe que o leite de vaca ou leite de búfala, leite, seja de quem for, pode causar o mesmo efeito do leite de vaca. Mas existem crianças que toleram, só de você trocar o leite de vaca pelo de cabra, às vezes tolera. Então, por isso existia essa confusão, né, de achar que o leite de cabra ia resolver. E a mesma coisa em relação ao produto que é zero lactose. Hoje em dia, então, existe essa confusão. Então, vocês vejam que ela recebeu uma orientação errada, mas que acabou dando certo. E aí ela estava me contando qual era a orientação do profissional na época. Então, a orientação do profissional na época foi excluir produtos que não tem lactose, porque a criança tem alergia à lactose, e deu antialérgico para o menino tomar. Ela falou para mim que ele mandou manipular um antialérgico, que ela tinha que dar 4 vezes no dia. Então, isso há 20 anos atrás, não sei dizer para vocês, há 20 anos atrás, uma época que eu nem formada em nutrição ainda era, eu estava entrando na faculdade nessa época, eu não sei dizer para vocês se naquela época isso era o tratamento que existia para todos e depois foram descobrir que não era bem assim, ou se de fato era um profissional que estava realmente equivocado já para aquela época, né? Mas o que a gente sabe hoje? Que não adianta tomar antialérgico para tratar alergia alimentar, gente. Aliás, já falei isso outras vezes também para vocês, mas é sempre bom repetir. Não existe remédio para tratar alergia alimentar, tá? E eu tô falando de alergia alimentar. O remédio serve, gente, para tratar um sintoma que vem da alergia alimentar quando ele está muito crônico
né? A criança está sofrendo muito, está com aquele sintoma muito crônico a ponto de não dá para esperar o organismo estabilizar só com a dieta, ou quando você acabou de começar a fazer o tratamento e a criança ainda apresenta alguns sintomas. Por exemplo, uma criança que tem um refluxo muito forte, muito importante, como sintoma da alergia alimentar. E você começou a fazer o tratamento aí dietético há poucos dias. Até essa criança começar a melhorar dos sintomas, pode levar vários dias, dependendo de vários fatores, né? Do tipo de alergia, da quantidade de proteína que tem no organismo, se tá fazendo a dieta bem direitinho, se não, mas enfim, pode demorar alguns dias. E nesses dias vai fazer o quê? Ah, não tem o que fazer, deixa a criança com refluxo? Não, aí você pode utilizar um medicamento anti-refluxo, mas entendam que não é o medicamento que vai tratar. O medicamento é só para amenizar os sintomas, enquanto ainda não, o organismo não se recuperou por conta do tratamento principal, que é a dieta de exclusão. Então, mandar tomar um antialérgico ainda por cima, porque sempre que a gente pensa em alergia, né, a gente ouve a palavra alergia, a gente já pensa num antialérgico, né? Tanto que quando a pessoa tem alergias, principalmente de pele, e mais ainda alergias respiratórias, tá com rinite atacada, tá com coceira na garganta, ou alergia, né, de algum medicamento, alguma coisa, taca antialérgico, né? Mas nesses casos, quando eles não estão relacionados com uma alergia alimentar, por exemplo, a pessoa levou uma picada de abelha e tem alergia de picada de abelha. Aí não tem o que fazer mesmo, tem que tomar antialérgico. Você não vai deixar a pessoa ter um sintoma ali a ponto dela desenvolver um quadro de anafilaxia. Mas, e é justamente por isso que as pessoas acabam fazendo essa confusão, né? Nossa, se tem alergia, ouviu a palavra alergia, dá antialérgico. Mas o antialérgico, ele só serve para esses casos específicos que, pelo menos por enquanto, não tem o que fazer, né? Ou às vezes até tem algum outro tipo de tratamento, né? Com vacinas ou coisa do tipo que vai desenvolver uma tolerância aí ao medicamento, ao veneno de abelha, mas que numa emergência precisa usar o antialérgico, claro, né? Mas no caso do alimento, você não vai usar antialérgico, gente. Alergia alimentar não vai adiantar nada tomar antialérgico, porque o sintoma da alergia alimentar, normalmente, mesmo que ele tenha como sintoma pele, trato respiratório, vai ter algum sintoma também no aparelho digestivo. Então, o único tratamento é tirar o alimento da dieta. Então, o médico naquela época falou para tirar, apesar de ter falado errado, né? Que era para tirar lactose, quando na verdade é para tirar proteína. Mas falou para tirar o alimento. Só que mandou dar um antialérgico, como se estivesse fazendo um tratamento para uma crise alérgica que veio de outra coisa, né? De uma picada ou de uma qualquer coisa assim. Mandou dar um antialérgico pro menino. E antialérgico, gente, não resolve alergia alimentar, jamais. Então não existe remédio para tratar alergia alimentar a não ser a dieta e alguns medicamentos que a gente vai usar para amenizar sintoma. Então, a criança tem como sintoma importante a cólica, a gente pode usar um medicamento antigases, um medicamento que melhora a cólica e etc. Tem refluxo? Pode usar um medicamento para refluxo. Tá com diarreia e etc. A gente pode usar um medicamento para amenizar isso. Tá com problema na pele? A gente pode usar alguma pomada, algum hidratante, etc. Mas isso não faz parte do tratamento. A pessoa vai usar apenas para amenizar sintomas. O tratamento é dietético. Só que quando a gente fala no tratamento dietético, a gente sempre pensa na tal da dieta da exclusão, né? A gente vai fazer a dieta de exclusão e pronto, né? Então, o que passa na cabeça da pessoa? Até porque, na maioria das vezes, essa é a orientação que vocês recebem do profissional. Vamos excluir da dieta o leite e derivados, por exemplo, se for a PLV. Ou vamos excluir da dieta ovo e tudo que tiver ovo, se for um alérgico a ovo. Ou glúten, se for alérgico ao glúten, enfim. O próprio profissional que vai orientar, muitas vezes, enfatiza a exclusão do alimento que causa alergia, mas não pensa nas outras coisas que a gente tem que levar em consideração, como, por exemplo, dar a devida importância para o intestino. Então, por exemplo, eu sou atópica, já comentei isso para algumas pessoas que me seguem aqui há mais tempo, mas se eu tô com uma crise de alergia, eu vou tomar o antialérgico para cortar o sintoma, mas não adianta
adianta eu só cortar o sintoma se eu não tratar a base do meu problema. Porque se a gente só toma antialérgico e continua fazendo as coisas que estão fazendo errado, vai chegar um momento que nem o antialérgico faz efeito mais. Sem contar o efeito rebote, né? Principalmente em quem tem alergias de pele ou rinite alérgica, vai ter efeito rebote. Então, o antialérgico, ele é um medicamento importantíssimo. Quem tem alergia, principalmente mediada, que tem risco de ter um choque anafilático, né? Desenvolver anafilaxia, tem que andar com antialérgico na bolsa. Eu ando com antialérgico na minha bolsa, mas não é um remédio de uso contínuo, como se a gente estivesse fazendo um tratamento. Deu para entender, Lândia? Então, a gente não vai usar como se fosse um medicamento, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de uma outra doença qualquer aí. Vamos pensar, por exemplo, num problema de tireoide. Eu tenho um problema de tireoide, para tratar este problema eu tenho que usar continuamente o hormônio da tireoide, tomar o medicamento. Aí é diferente, não tem outro jeito da gente tratar a tireoide, né? Agora, então aí é um medicamento de uso contínuo. Agora, quando é o caso do antialérgico, ele não pode ser um medicamento de uso contínuo, a não ser que a pessoa tenha uma crise de alergia também muito forte, que às vezes precisa de uns dias para cortar aquele sintoma. Aí sim também, né? Aí vai ser a critério médico, depende da alergia. Mas como tratamento, um remédio de uso contínuo, como aquele profissional lá atrás orientou a minha cabeleireira, aí não, tá? O antialérgico, ele não serve para tratar, ele serve para cortar um sintoma pontual, né, para não deixar a pessoa entrar numa crise alérgica, tá? O tratamento da alergia alimentar é, num primeiro momento, a gente excluir aquele alimento que está causando alergia, a gente tirar ele da dieta. E aí, então, voltando à importância do intestino nessa conversa toda, é que como a alergia alimentar está relacionada com o sistema imunológico, mais da metade dele se encontra no intestino, a gente tem que cuidar do intestino. E como que a gente cuida do intestino, Isa? É isso que eu quero saber. Já que eu tenho que cuidar do intestino, já entendi. Mas como? Como que eu faço para cuidar do intestino? Bom, primeira coisa, se o intestino não está funcionando bem, né, seja muito solto, seja muito preso, que pode ser até um sintoma da alergia, então isso tem uma tendência a melhorar conforme vai fazendo dieta de exclusão, é importante também a gente incluir fibras dietéticas na dieta, porque a fibra também ajuda a regularizar o funcionamento intestinal. Tem muita gente que confunde achando que fibra é laxante, tá? Fibra não é laxante, a fibra serve até para tratar diarreia. O que muda é o tipo de fibra. Nós temos dois tipos, a fibra solúvel e a insolúvel. Não vou entrar no detalhe da fibra agora, porque senão a nossa live vai ficar aqui com 2 horas de live. Mas existem então dois tipos, e aí dependendo se você quer que o intestino solta um pouco, quer que ele prende, né, que deixa de ter uma, não é bem prender a palavra, mas que deixa de ter uma diarreia muito aquosa ou coisa do tipo, a gente usa outro tipo de fibra. Então a fibra, ela é um regulador intestinal, não é um laxante, tá? Então a gente tem que aumentar o consumo de fibra, caso não haja consumo da fibra. A gente deve utilizar probióticos no tratamento da alergia. De todas as alergias é bom, mas se tratando de alergia alimentar, melhor ainda. E uma terceira coisa super importante, e que eu provavelmente já comentei com vocês também, é manter a nutrição. Porque assim, ó, se o alimento é o nosso combustível e a gente não consumir todos os nutrientes que a gente precisa, a gente está trazendo para o nosso corpo um combustível deficiente ou de má qualidade. E aí, quando a gente começa a fazer dieta restritiva para quem tem alergia alimentar, a gente vai excluir a proteína que está causando algum problema, e isso é necessário, mas a gente começa a excluir outros nutrientes também que não deveriam ser excluídos da dieta. Então, nesse caso, a gente tem duas alternativas. Ou a gente passa a consumir esses nutrientes que haviam no alimento que eu excluí de outras fontes alimentares que não me dão alergia, ou dependendo do tipo de alergia, se é uma criança multialérgica ou se é uma criança que não aceita de jeito nenhum os outros alimentos que são fontes de nutrientes e tal, desse mesmo nutriente, né, a gente pode entrar com uma suplementação. Mas é super importante pensar nisso. E aí eu vejo que muitas de vocês mamães, ao receber a orientação de exclusão, além do profissional falar para você só o que você tem que excluir, não o que você inclui no lugar do que você excluiu, ou como você pode fazer
suplementação dessa vitamina que você está excluindo junto com o alimento, além dele não fazer na maioria das vezes essa orientação, na maioria das vezes a própria orientação de exclusão do alimento principal causador aí de alergia já faz com que você não faça a dieta direito, quando ele não explica direito os detalhes, né? Porque a gente já sabe, já falei também várias vezes para vocês, que não é só simplesmente excluir o alimento da dieta e pronto. A gente tem que pensar em vários outros detalhes. E aí não receber a orientação sobre esses vários outros detalhes pode fazer com que você não faça a dieta de exclusão da maneira correta. Se você não faz da maneira correta e o seu filho continua tendo contato com a proteína que causa alergia, ele não vai parar de ter sintoma, mesmo que aparentemente pareça que você tirou tudo da dieta. E aí, se ele não faz sintoma, o que acontece? Ou melhor, se ele continua fazendo sintoma, o que acontece? Você mantém uma inflamação intestinal, né? Porque isso é um outro ponto importante. A alergia alimentar não estabilizada causa uma constante inflamação intestinal. Essa inflamação vai fazer o seu organismo liberar, o organismo da criança no caso, né? Liberar várias substâncias químicas que fazem com que a gente tenha sintomas de alergia, e esses sintomas, por sua vez, vão trazer recusa alimentar e vai virando uma bola de neve, na verdade, né? E quanto mais você demorar para estabilizar sintoma, mais reativa e sensibilizada a criança vai ficar. O que significa isso? Significa que a criança vai ficar reagindo, ou melhor, ela pode começar a reagir a outros alimentos. E aí vai ser aquela situação em que a mamãe pensa assim, nossa, parece que meu filho não é alérgico só ao leite, porque eu tirei o leite da dieta, tirei tudo, não come mais iogurte, queijo, requeijão, leite, etc. Eu tirei tudo, ela pensa que tirou tudo, porque essa foi a orientação que ela recebeu. Aí ela pensa, eu tirei tudo e meu filho continua tendo sintoma. Eu tô achando que ele tá com alergia de outra coisa também. Aí vai procurar na internet, acha um monte de outras coisas sobre alergia, os alimentos que mais causam alergia, e ela começa por conta própria, porque tá preocupada, afinal de contas a criança continua tendo sintoma, começa por conta própria a tirar alimentos da dieta. E aí, o que acontece? Vai cada vez mais faltar nutrientes. Aí ninguém orienta sobre a importância de manter o intestino equilibrado, de usar probiótico, de manter os nutrientes, de fortalecer esse sistema imunológico, e aí o que acontece? O sistema imunológico não amadurece, a criança não desenvolve tolerância e por aí vai. Então, por isso eu quis trazer para vocês hoje essa informação super importante, que é a gente olhar também para a saúde do intestino quando se trata de alergias alimentares, né? Quando a gente fala de tratamento de alergia alimentar e também de fortalecer o sistema imunológico, porque a gente só consegue fortalecer o sistema imunológico quando a gente olha para o intestino e pensa na saúde dele também. É por isso que cada vez mais se fala do uso de probióticos no tratamento de alergia alimentar, no uso de algumas suplementações, né? Por exemplo, a criança que é a PLV ou que tem alergia a ovo e etc., acaba quando exclui o leite, exclui o ovo, excluindo vitaminas importantes para o próprio sistema imunológico, né? Então é muito comum que quando as mamães vão tirando da dieta os alimentos por conta própria, achando que a criança está tendo alergia a tudo, que a criança chegue num nível que ela já não come mais nenhum tipo de fruta, né? Porque as frutas podem causar essa sensação falsa de alergia, porque são alimentos que aumentam a histamina. Falei para vocês em outras lives aí o que significa isso. Se eu não falei, você coloca aqui no comentário que eu faço uma live para falar só sobre isso. Mas aí a mamãe já tirou fruta, já tirou verdura, já tirou a maioria das carnes, aí tirou o leite porque a criança tinha alergia do leite, enfim. Ó, não é raro eu atender uma criança que que a mãe já excluiu tanta coisa que ela tá comendo assim só arroz, farinha de mandioca, carne de 1, 2 ou no máximo 3 tipos de bicho, um ou outro legume só, mas assim, aqueles que são mais ricos em vitamina, como frutas, legumes, verduras e etc., praticamente a criança não come. E aí, se ela não come, da onde vem vitamina C? Super importante para o sistema imunológico. Não tem nenhuma fonte na dieta. Da onde vem zinco? Também
não tem fonte. Da onde vem vitamina D? Muitas vezes a vitamina D, na verdade, o próprio organismo sintetiza. A vitamina D ela é um hormônio, na verdade, ela não é bem uma vitamina, mas o nosso corpo ele sintetiza tomando sol. Às vezes é uma criança que nem toma sol, que aliás é uma coisa muito comum hoje em dia, as crianças ficarem mais dentro de casa, né? A criançada já não brinca mais na rua. Só que aí soma essa deficiência de vitamina D com a deficiência de vitamina C, com a deficiência de zinco, com deficiências de vitamina A, que estão ali nos legumes e nas verduras de cor alaranjada, né? Nos legumes e nas verduras, não, desculpa, nas frutas e nos legumes de cor alaranjada, e por aí vai. E aí a hora que a gente vai fazer uma anamnese, né? Que a gente vai investigar melhor a dieta dessa criança, essa criança tá com carência vitamínica, assim, absurda, tá faltando um monte de vitamina. E aí, se não tem vitamina, gente, como é que o sistema imunológico vai pegar um fôlego, né? Vai reagir a essa alergia e desenvolver tolerância? Não vai. Né? Quando a gente tem alguma doença, ou melhor, quando a gente tá assim meio gripado, ou muda o tempo, a gente sabe que tá chegando aquela época do frio, que é mais fácil de pegar gripe e tal, a gente já pensa logo, vou tomar uma vitamina para ver se eu dou uma ribada, né? Vai lá, toma vitamina C, às vezes vitamina C com zinco, às vezes um multivitamínico. Então, se você parar para pensar, a gente já até sabe, né? Faz até meio que parte da cultura saber da importância de você oferecer vitaminas para o seu organismo quando você quer que o seu sistema imunológico reaja, né? Se fortaleça. E por que a gente não pensa nisso quando fala de uma alergia alimentar? Porque muitas vezes a gente recebe uma orientação errada ou incompleta. Ninguém explica todos os detalhes da dieta de exclusão e sobre a importância de recolocar na dieta as vitaminas que a gente excluiu. Sobre a importância de usar probióticos, os probióticos que são aquelas bactérias do bem que protegem o nosso intestino e que já vivem ali naturalmente, elas são super importantes. Aliás, essas bactérias, elas não só protegem o intestino, como elas atuam na absorção de várias vitaminas que a gente come. Então, um precisa do outro. A gente tem que parar de olhar para o corpo, e aqui falando especificamente para o corpo do alérgico alimentar, como se fosse só uma coisa. Né? O nosso corpo, ele é um todo, então não tem como eu compartimentar, não sei se é essa a palavra certa, mas não tem como eu dividir o meu corpo em pedacinhos, sabe? Tá com problema no estômago, então eu vou olhar só pro estômago, tratar só o estômago. Tá com problema na pele, eu vou olhar só a pele. Não, a gente tem que pensar no corpo todo. E o sistema imunológico, ele é super importante, assim como o intestino. Então a gente tem que cuidar desses dois também, além de fazer a dieta da exclusão, tá? Então, só pra gente relembrar, pra gente finalizar a nossa live, não tem remédio para tratar alergia alimentar, é só com a dieta de exclusão, tem que fazer ela da forma correta, excluindo mesmo, né? Não adianta a criança continuar tendo algum outro tipo de contato com essa proteína que está causando alergia, pelo menos no início, pode ser que depois, conforme vai estabilizando o sintoma, ela desenvolva mais tolerância, fique menos sensível, mas de início a gente vai tirar completamente qualquer contato com essa proteína, mesmo que seja um contato indireto. Então, fazer a dieta de exclusão de forma correta e tratar do intestino, olhar para o intestino, estabilizar esse intestino também, o bom funcionamento do intestino e fortalecer o sistema imunológico com o uso de probióticos e repondo as vitaminas que possam estar faltando e que na maioria das crianças com alergia alimentar está sim faltando. Então, mamães, entendam que é muito importante não fazer a dieta de exclusão por conta própria, principalmente aquela que vai além do que foi orientado no consultório, que é essa que a mamãe acaba fazendo quando tem a sensação de que o filho está alérgico a um monte de outras coisas e começa a tirar tudo por conta própria. Cuidado com isso, que o que era para ser bom, o que era para beneficiar o seu filho, pode ter o efeito contrário e acabar prejudicando mais ainda ele, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado de mais essa nossa live. Amanhã teremos um encontro novamente, amanhã será às 14h. Amanhã nós vamos falar sobre um outro tema diferente envolvendo alergia alimentar. E se você está assistindo esse vídeo já gravado,
avisado. Você pode mandar sua dúvida, tem alguma dúvida? Você pode mandar sua dúvida fazendo um comentário aqui no próprio vídeo que eu ou alguém da minha equipe iremos responder com toda certeza. E deixa eu aproveitar e lembrar que se você está aqui pela primeira vez no canal do YouTube, aproveita e já se inscreve, já deixa o seu like, ativa o sininho para você avisar, para você ser avisado, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal sobre alergias alimentares. Dá uma olhadinha também no nosso feed, tem vários vídeos sobre o assunto. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã.